Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, espero que todos estejam bem. Eu tô aqui fazendo essa gravação hoje desse vídeo nesse feriado, né? Tá tendo feriado agora. Então, portanto, o vídeo de hoje eu vou fazer como se fosse uma live. Eu não vou fazer muitas edições, porque justamente pela falta de tempo, né? Então, mas mesmo assim a gente vai tratar de um assunto extremamente importante. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre graça. O que é a graça de Deus? Por quê? Porque esse termo eu já vi em vários canais e por várias pessoas, inclusive quem é ex-membro da congregação ou é membro da congregação cristã, esse termo é mal usado e muito mal usado em todas essas situações que eu falei. Por quê? Porque geralmente o termo graça, o pessoal toda vez que fala graça, eles querem dizer uma pessoa, querem dizer uma instituição. Então graça não é nem pessoa, nem instituição, nem local, nem placa de igreja. Inclusive, é um negócio interessante porque quando os críticos começaram a trabalhar assim mais fortemente na palavra de Deus e ao encontro aí de algumas definições que a congregação cristã sempre usou, eles criaram um ensinamento, e nesse ensinamento revelado foi dito o seguinte, que a congregação não é a graça de Deus, mas para que a igreja seja a graça de Deus, aí eles colocaram lá uma lista de pré-requisitos. Então tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Então colocaram uma lista de pré-requisitos grande lá que basicamente enquadra uma igreja só ali dentro, que é a congregação. Faltou colocar que também as paredes e a cor da igreja tem que ser cinza. Mas assim, e eu quero desmistificar isso daqui, tá certo? Até esse ensinamento pretensamente revelado tá errado, porque ele institui a ideia graça a um local, a uma instituição, porque ali no caso não é um local, mas toda a igreja que tem a placa Congregação Cristã no Brasil torna-se então a graça de Deus. Então não é isso. E eu vou fazer. E para isso eu trouxe aqui dois textos que a gente vai se atentar neles, e aí eu acredito que a gente vai ter uma ideia bem clara do que isso quer dizer. Bom, então sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na tela os textos para a gente começar a conversar sobre eles, tá bom? Peraí. Bom, eu acredito que esteja aparecendo para vocês aqui. Aliás, eu preciso aprender a como configurar esse negócio para não ficar aparecendo a tela do OBS. Mas vamos lá. O primeiro texto que eu vou usar aqui como referência é o texto de Efésios 2, tá? Então, na verdade, a gente vai se atentar muito mais a esse texto e depois eu vou pegar um outro texto lá em Romanos só para complementar a ideia, né? Então, e muito importante que entenda isso que eu vou falar aqui agora. A gente vai pegar Efésios 2 a partir do versículo 1, vou tentar explicar isso com uma maior profundidade para que a gente entenda a ideia de graça, o que vem a ser a graça. Tá certo? Vamos lá. Efésios 2, versículo 1. Ele nos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lembrando, o que acontece? Aqui é uma carta de Paulo enviado à igreja de Éfeso e ele estava explicando aqui o processo de salvação. É isso que ele estava explicando. Como é que nós fomos salvos? E ele está dizendo aqui, ó. Ele vos vivificou. Ele quem? Tá certo? É a primeira pergunta. É ele, o nosso Deus, vos vivificou estando vós mortos em delitos e pecados. Então a ideia que ele traz aqui para o texto, primeiro, é a ideia de morto. O que vem a ser um morto? É alguém que não responde, é alguém que não tem nada a seu favor, é alguém que você, a não ser por um milagre, você vai falar com ele, você vai pregar para ele, você vai falar para ele o que você quiser, e ele vai continuar imóvel na mesma posição, sem mudar absolutamente nada. Por quê? Porque ele é morto. Então essa ideia do morto aqui, ela não tá por acaso.
Nós acreditamos que as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Ele não usou a ideia de morto por acaso. Entendeu? Então vamos lá. Continuando, ó. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aqui outro conceito que ele traz aí, ó. Então, quer dizer, nós éramos mortos para Deus. Então, éramos mortos, a gente não poderia responder a Deus, a gente não poderia agradar a Deus, a gente não poderia fazer obras as quais Deus se orgulhasse. Por quê? Porque para Deus, o nosso estado era um estado morto. Por isso que ele diz ali no começo, nos quais outrora andastes. Então, quer dizer, a gente era vivo para o mundo, mas morto para Deus. Tá certo? Aqui tem essa citação, príncipe da potestade, das potestades do ar. Isso daqui é o diabo, tá? Então, sem alongar muito, isso aqui é o diabo. E que é o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Porque nós, né, como seres humanos, nós temos assim, nós nascemos para adorar, certo? Nascemos para adorar. Ou adoramos a Deus ou o diabo. Não existe meio termo. Não existe ninguém que seja livre completamente e escolha entre bem e o mal. Aliás, isso é um debate sobre o livre-arbítrio que eu não vou entrar aqui para não alongar demais e não perder o foco do vídeo, mas é um debate muito interessante sobre a questão de livre-arbítrio, né? Que tem alguns irmãos que acreditam nessa questão do livre-arbítrio. Mas a gente pode deixar isso para um outro aspecto, porque a própria Escritura nos descreve como mortos. Se a gente é morto, a gente não tem como escolher uma outra coisa que não seja obras de mortos, tá certo? Então vamos lá. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui Paulo ele estava falando vós, estava falando para os irmãos de Filipos, né? Agora ele falou nós, quer dizer todos. Ele não excluiu ninguém, nem ele mesmo. Então, todos nós éramos mortos em transgressões e pecados. Andávamos segundo os desejos da nossa carne e o pensamento da nossa cabeça. Entendeu? Então, o evangelho, uma vez que ele opera em nós, ele faz nós contrariar, digamos, nós contrariarmos os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos, porque nós adquirimos uma renovação da nossa mente. Portanto, a mente é a mente de Cristo que opera em nós. É nesse sentido, quer dizer, há essa ruptura entre o caído e o crente justificado, tá certo? Então é isso daí. Eu tô dizendo isso porque tem outros capítulos aí que a gente pode aprofundar muito mais nessa questão. Mas uma coisa que ele traz aqui bastante interessante éramos por natureza filhos da ira. Por que por natureza? Porque nós cremos que nós nascemos em pecado. Tem uma passagem lá em Salmos que diz assim: em pecado fui concebido, ou em pecado minha mãe me concebeu. Então, assim, desde que houve a queda do homem, e Adão e Eva, todos nós somos filhos do pecado, nós nascemos em pecado. A nossa natureza, conforme tem uma parte que Paulo escreve, nós éramos jambuzeiros, né? Então, assim, por natureza, vamos supor, só para vocês entenderem. Você é uma árvore de limão, então, por natureza, o fruto que você dá é limão. E ponto final. O limão pode querer o que quiser da laranja, ele nunca vai conseguir, ele só vai dar limão. Por quê? Porque a natureza do limoeiro é dar limão. Então, como a nossa natureza era filhos da ira, então, portanto, as obras naturais nossas eram obras de perdição. Entendeu? Então, ele quer dizer todos, como também, ó, no final, como também os demais. Então, todos nós éramos desse jeito. E isso daqui é muito importante vocês entenderem esse conceito. Por quê? Porque entendendo isso, vocês vão entender a ideia de graça. O que é graça?
entendeu? E aí a ideia de graça vai ficar forte, realmente. Mas vamos lá. Mas Deus, aí começa assim, mas Deus. Então, quer dizer, ele descreve o cenário de depravação total, o cenário de falta de esperança completamente, não existia nada que pudéssemos fazer. Aí ele diz assim: mas Deus, ó, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Então, quando a gente fala de amor de Deus, é isso daqui que está sendo referido nas Escrituras. Esse amor que é tão grande que foi por nós, que nós, sendo filhos da ira, portanto, por natureza, inimigos de Deus. Mas Deus usou de misericórdia para nós, que é o que vai acontecer aqui, ó. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, então vamos lá. Sendo nós ainda inimigos, mortos, incapazes de responder absolutamente nada a Deus, incapazes de produzir um fruto, de dizer assim: olha aqui, ó, eu sei, sou pecador, ok, só que eu sou muito melhor que os outros pecadores, porque eu fazia obras para Deus, então foi por isso que Deus, ele pegou e teve misericórdia de mim e não teve misericórdia do vizinho. O que é dito aqui é o contrário disso. Você é tão ruim quanto qualquer uma pessoa que venha na sua mente. Para Deus, você estava morto igual qualquer pessoa ruim, certo? Mas Deus, pela sua misericórdia, resolveu te chamar, resolveu colocar o Espírito Santo em você, resolveu converter o seu coração. É exatamente isso a ideia de graça. Então vamos lá. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, portanto, aqui a gente ainda estava lá como aquela passagem de Lázaro lá dentro da tumba, lá todo cheio de faixa lá e inerte, fedendo. Era essa a visão. Olha aqui, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quem vivificou foi Deus. Porque Deus, rico em misericórdia, ele disse assim, ó, esse cidadão aqui tá morto, mas eu vou colocar a vida dele, ó. Pá, sai para fora, Lázaro. Entendeu? Então, quer dizer, o que Lázaro fez exatamente ali? Aquela passagem ali tem um histórico, né? Lázaro Cristo já era amigo da família, tal, mas assim, pensa naquele momento. O que Lázaro fez? Nada. Ele não tinha condição de fazer nada, porque ele não tinha condição de dar a vida e digamos assim, voltar a tomá-la. Isso aí é poder de Deus, tá certo? Então, ó, nos vivificou justamente por Cristo, pela graça sois salvos. Então, a ideia de graça aqui, você vê, é o oposto de obras. A ideia de graça é algo dado de maneira gratuita e sem merecimento. Isso daí é muito importante. Então, isso é graça de Deus. Graça de Deus por que nós, pela graça, somos salvos? Porque éramos inimigos, merecedores da ira. Não tínhamos nada de bom, não operamos nada de bom, mas gratuitamente o Senhor nosso Deus nos salvou. Então, não é porque eu era mais bonitinho, não é por causa disso, não. Gratuitamente. Por isso que graça, o significado dela na língua portuguesa, se vocês colocarem no dicionário, você vai assim, graça, favor imerecido. O que é um favor imerecido? Vamos supor, eu tô precisando, sei lá, eu tô precisando de um carro, sei lá, e vem alguém que você nunca viu na sua vida, ele pega e fala assim, ó, eu soube que você tá precisando de um carro, toma aqui, carro zero para você. Ou pior ainda, nesse caso aqui a gente pode usar até uma outra analogia. Vamos supor, você tem um inimigo, uma pessoa que você não gosta e vocês viviam em atrito, entendeu? Você odiava aquela pessoa. De repente ele soube que você precisava desse mesmo carro. Então ele chegou para você, ô fulano, olha aqui, ó, eu soube que você estava precisando do carro, mas então eu comprei e tô aqui, ó, para você. Ah, mas peraí, eu vou precisar pagar alguma coisa? O que eu fiz para você? Não, eu resolvi te dar isso, de graça.
eu não te quero nada de volta. Não é esse sentido. Você não precisa me pagar, não é uma dívida que eu tô te dando. Você não precisa me pagar. Você não era meu amigo, mas eu resolvi dar isso daqui gratuitamente para você. Isso é graça. Tá vendo que aquela frase daquela passagem que eu falei ali do ensinamento revelado, que diz assim: a igreja para ser a graça de Deus, não existe a igreja para ser a graça de Deus. Não existe graça entre quatro paredes. A graça é o favor que Deus nos fez. Portanto, a graça de Deus está em todo aquele que foi salvo segundo a tua palavra. Entendeu? Que foi salvo por misericórdia, que confessou a Cristo com verdadeiro coração, então você foi coberto pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E não que isso é um amuleto que você leva para um lugar, leva para o outro, que está em um lugar. Quando você entra por essas portas, você está na graça de Deus. Não, 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 não. A graça é no ser humano, é o favor para o ser humano. A graça não é a instituição, a graça não é um local. Aliás, você, por exemplo, é batista, você é presbiteriano, você é assembleiano, você é convertido por Cristo. E aliás, eu não cito essas igrejas por acaso, porque eu estou citando igrejas que eu sei que o evangelho é pregado, né? Então não adianta eu citar igrejas aqui como exemplo que não tem evangelho. Por quê? Porque é muito interessante, porque a gente pode ir para outras passagens bíblicas que diz que a única maneira de que essa graça te alcance através do Evangelho de Cristo. Portanto, se você está em um local em que o Evangelho de Cristo não existe, ali não tem a possibilidade de você ser coberto pela graça de Deus, a não ser que você ouviu esse evangelho em outro lugar e aí você creu. E aí a minha sugestão é que você saia do local que não está tendo evangelho o mais rápido possível, porque ali dentro não está sendo pregado aquilo que vai te salvar. É esse que é o ponto. Mas vamos continuar. Então é por isso que é pela graça sois salvos. Aí ele vai continuar, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a graça só chega em nós por causa de Cristo Jesus. Não é por causa da sua boa obra, não é por causa de que você é bonzinho, não é por causa que você era um defunto, um morto, melhor do que o defunto que é o seu vizinho, ou o defunto que é o seu inimigo. Não, não, não. Você era um defunto tão ruim quanto. Tá certo? Mas em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, é que recebemos isso, ó. Para mostrar. Aí qual que é o objetivo disso? Qual é o objetivo? Ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, na verdade, até a nossa salvação não é por você exatamente. Não é porque você é bonzinho. Não, é porque Deus quis te dar uma bem-aventurança e tal. E que porque eu pensei em você quando. Não, 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 não. É porque é o seguinte: é para louvar a Deus. Porque até a nossa salvação é para louvor do seu nome. Não é em nós o negócio, entendeu? Olha aqui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ou seja, da sua misericórdia, do seu favor imerecido, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele é bom, e ponto. Entendeu? Não é por conta de merecimento. Aí vamos lá, ó. Porque pela graça sois salvos. Tá certo? Porque pela graça, ou seja, gratuitamente, sem esforço, sem obra, sendo inimigo, isso é graça, entendeu? Ó, mas aí a graça, ela operou em nós, que é o que ele vai explicar aqui, por meio de alguma coisa. O que fez com que a gente obtivesse essa graça? Aí ele vai dizer assim, por meio da fé. E esta fé é a fé em Cristo Jesus. E aliás, já tem uma passagem que diz assim: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ponto. Então, esta fé não é qualquer fé. Não é dizer assim, não, eu criei num tal de Cristo aí, você não sabe quem é.
Então é porque você não ouviu a palavra de Deus. Então, portanto, se você não ouviu a palavra de Deus, você não tem como crer. Esta fé, essa é a fé transformadora. Aquela fé que quando você alcança, aquilo converte o seu coração, você diz assim: Jesus é o Senhor da alma, entendeu? Isso significa o seguinte: você foi convertido. Então você alcançou essa fé. Então, ó, a graça ela opera em nós o quê? Por meio da fé. Aí você diz assim: então, ó, tá vendo? Tem alguma coisa que eu sou bom. Qual que é a coisa que eu sou bom? Foi de quando foi apresentado para mim o evangelho, eu disse assim: eu criei, portanto, eu fiz alguma coisa, Aí vai dizer assim: ó, e isto o quê? A fé, que é o que ele está dizendo, não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Então quer dizer, qual é a figura? Lembrando, morto, transgressão e pecado. Deus veio, te vivificou, te colocou de pé. Você pôde responder alguma coisa. Você começou a respirar. Aí o que que ele fez? Ó, dom de fé em você. Uh, o dom de fé entrou. Aí por isso é que você creu. Tá certo? Ó, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá certo? Aí aqui vai continuar o texto, como aqui o objetivo não é fazer exegese do texto, mas eu vou até fazer o próximo versículo, que é muito interessante. Ó. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E em Romanos, Paulo faz uma pergunta: onde está a jactância? Uma vez que você entende o processo de salvação, aonde está o seu orgulho? Não existe. Por isso que tem uma parte nas escrituras que diz assim: se você quer se gloriar em alguma coisa, se glorie em Cristo, porque foi ele que fez todo o trabalho, não foi você. Não foi a sua obra, não foi você sendo bom. Não, não. Glorie-se em Cristo. Essa é a ideia de graça. Isso é graça. Isso é o favor imerecido. Essa é a transformação que a gente recebeu sem dar nada. Só que tem um porém, que é o que eu vou deixar aqui bem pontuado e a gente vai para o segundo texto rapidinho. Ó, por quê? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras é resultado da salvação. Então, depois de todo esse processo, você estava morto, reviveu, recebeu o dom da fé. A partir daí, se você foi transformado, que lembra, a fé que eu estou dizendo ali é a fé transformadora. Se você é transformado, as suas obras mudam. Lembra da figura do limoeiro que eu falei? Você não é mais uma árvore de limão. É igual eu já disse, eu gosto de suco de limão, tá? Mas é só um exemplo. Você não é uma árvore de limão. Você agora é uma laranjeira. Portanto, você foi transformado em uma laranjeira. Portanto, você dará laranja. Por quê? Porque a sua natureza é dar laranja. Não é porque você é bom ou especial, porque eu lutei muito. Não, não, não. Você recebeu de graça o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, o dom da fé, e a partir daí a produção dos bons frutos é natural. Por quê? Vai dizer aqui, ó, para as boas obras, as quais quem? As boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, nem as boas obras, as más obras é tudo culpa sua, tá? Ponto. Porque a gente tem a natureza caída e isso é essa é a nossa natureza. A nossa natureza puxa para isso. Mas as boas obras é tudo misericórdia de Deus. Então é isso que diz esse texto. E aí eu vou trazer aqui só mais um trechinho. Aqui, ó, Romanos 11, versículo aqui, ó, 5, 6 e 7, ó. Aqui tá falando sobre o remanescente de Israel, tá bom? Só para vocês entenderem o contexto. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição da graça. O que é eleição da graça? Lembra? Eleito é você ser escolhido por alguma coisa. Eleição da graça, ou seja, a eleição sem merecimento, a eleição pelo favor imerecido de Deus. Então ficou um remanescente, que ele diz assim, ó. Mas se é pela graça, que aí é o ponto. O que é graça? É o oposto de obra.
Então, toda vez que você falar assim, eu fui salvo por causa disso, por causa daquilo, lute ali para conquistar o céu e não sei o que lá, e é por causa disso. Não, 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 não. Isso daí é salvação por obras. Salvação por obras. Se você fosse salvo por obras, você não era salvo pela graça. Por quê? Porque se você é salvo por obras, Deus não está te fazendo um favor, ele tá te pagando o que lhe é devido. Se você trabalhou por alguma coisa e recebeu o seu devido salário, então você só recebeu aquilo que você merecia. Então não é por obras, é por graça. E é justamente essa oposição que eu queria trazer aqui, ó. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Então, quando você chega na igreja, que o pessoal, não, aqui o irmãozinho, aqui serviu a Deus e fez isso, e fez aquilo outro, e não sei o que lá, e aí por isso eu tenho certeza que ele será salvo. Isso é mentira, tá enganando a si mesmo, entendeu? E tá fazendo de Deus mentiroso, porque o fato é, ninguém é salvo por obras. Você é salvo pela graça. O cristão convertido produz boas obras. Essa é a forma de você descobrir se a pessoa é cristão ou não. Se ele, e aí, ó, boas obras é o que está dito na Bíblia, não é usos e costume de igreja, tá? É o que está dito na Bíblia, é o fruto do Espírito Santo. Isso são as boas obras, tá bom? A gente pode até falar disso em uma outra ocasião. Mas isso são as boas obras, o fruto do Espírito Santo. Não é, sei lá, usar véu, não usar calça, esse tipo de bobagem, entendeu? Que é usos e costume e que Paulo chama isso de carnalidade, tá bom? Então, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele opera no que é convertido. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo está em nós, as boas obras são produzidas. Entendeu? Essa é a boa obra. Mas essa obra produzida não é para a salvação, é porque você foi salvo. Entendeu? É porque você é um salvo. E por conta de ser salvo, por amor a Deus, entendeu? E por gratidão é que a gente se esforça nas boas obras. E esse esforço também não é nosso, é porque Deus já preparou isso de antemão para que andássemos nela. Entendeu? Por isso que é. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é por obras, é salário, não é graça. Se é por obras, não é favor imerecido, é favor merecido. E você pode exigir, conforme a mentalidade de algumas pessoas que eu já vi. Não, não, não. Olha aqui, ó. Quando chegar eu casar e não sei o que lá, eu posso exigir de Deus. Eu vou colocar aqui na cama os versinhos que eu recitei. Senhor, eu fui fiel na minha mocidade. Portanto, eu preciso que você faça isso para mim agora. Coitado. Então você e pensa desse jeito, você está querendo ser justificado pelas suas próprias obras. E infelizmente, nas escrituras, dizem que as pessoas que pensam assim, ela não alcançará justificação pela graça. Entendeu? Ó. E inclusive vai dizer assim, ó, pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Aqui vai ter uma continuidade desse texto aqui, eu acho esse texto muito bonito, mas peraí. Mas eu acho que com esses textos que eu mostrei, ficou claro. Espero que sim. Eu queria que vocês deixassem no comentário. Ficou claro a explicação? Não ficou clara a explicação? Existe algum detalhe, alguma coisa? E se também ficou claro, coloquem, porque é bom para saber que a explicação, eu estou conseguindo fazer uma coisa que é mandamento nas escrituras, que é transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Entendeu? Então, quer dizer, a graça, de novo, recapitulando, não é instituição. Não é quatro paredes, não é placa de igreja, não é uma pessoa. Graça é essa obra, esse favor que Cristo, que Deus o Pai, porque ele que planejou tudo, Cristo executou, o Espírito Santo nos guia. Então, Deus o Pai, ele fez por nós em Cristo Jesus,
para nossa salvação. Então você diz assim: a graça é isso, a graça é aquilo. Não, estamos nós, todos os cristãos, todos que creram que Cristo, como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador, ele é ele é o nosso galardoador, entendeu? Então essa é a questão. Então quando você creu nisso, você foi alcançado por esse favor, que é a graça. Tá bom? Então eu queria trazer isso porque eu vejo cada pessoa falando cada bobagem sobre graça. Graça é isso, graça é aquilo, não sei o que lá. E muitas das vezes as pessoas não sabem o que é a graça e não entendem a profundidade dessa pequena palavrinha, graça. Aliás, tem até a frase assim: ganhe de graça. O que é ganhar de graça? É ganhar não comprado com dinheiro, não que você fez alguma coisa. Você chega lá, pega e vai embora, ponto. Então é de graça, quer dizer, é por graça, né? Então bom, era nisso daí que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curta, compartilhe os vídeos, deixe os comentários e se inscrevam no canal também, porque isso ajuda essa mensagem ser transmitida para muito mais pessoas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.